Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, o terceiro vídeo da série Química para a Uva. Quem não acompanhou os outros dois, no primeiro vídeo eu trouxe a resolução da prova geral de 2020.1, no segundo vídeo a resolução das 5 primeiras questões da prova específica também de 2020.1 e nesse terceiro vídeo eu estou trazendo a resolução das últimas 5 questões. Então, sem perder muito tempo, a gente já vai para a questão 16. A amônia NH3, utilizada na fabricação de fertilizantes para os gramados e jardins, é obtida a partir da reação do nitrogênio gasoso com o hidrogênio gasoso. Daí a equação N2 mais 3H2, produzindo 2NH3 com a liberação de 92,22 kJ. Pergunta: qual a massa aproximada em gramas de amônia formada quando 15 litros de ar, 79% em volume de nitrogênio, reage com hidrogênio em excesso? Aí fala que a massa específica, que é a mesma coisa que densidade, a massa específica do nitrogênio nas condições de reação é de 1,25 grama por litro. A gente está aqui diante de uma questão que traz cálculos estequiométricos, muito presente nas questões específicas da uva. Como ele está relacionando o nitrogênio com a amônia, então o que é que a gente faz? Olha, se você prestar atenção aqui, ele fala em massa. Qual a massa aproximada de amônia quando 15 litros de ar reage com hidrogênio em excesso? Como é que ele não está falando nada de CNTP e ele te dá a massa específica, a gente vai descobrir que volume é esse e depois convertê-lo em massa. De acordo com a tabela periódica, cada nitrogênio pesa 14, como são 2, 28 gramas. Esses 28 gramas está para 34 gramas de amônia. Isso por quê? Porque eu tenho 14 do nitrogênio, 3 do hidrogênio, dando 17 vezes 2, porque são 2 mol igual a 34. A questão está querendo saber qual é o valor desse X, qual a massa de amônia produzida. Então, para isso, a gente vai ter que fazer alguns cálculos. Primeiro, o seguinte: 15 litros não são do nitrogênio, são de ar. E esse ar tem 79% de nitrogênio. Então, a gente multiplica por 0,79 e chega a uma quantidade de 11,85 litros. É esse valor que eu vou colocar aqui? Não. Por quê? Porque aqui eu estou falando em massa e aqui eu estou falando em volume. Para isso é que a gente tem a densidade expressa aqui como massa específica exatamente para fazer a proporção. Que proporção é essa? Se a densidade está de 1,25 gramas por litro, eu tenho o seguinte: cada 1 litro dessa solução vai apresentar uma massa de 1,25 gramas. Se eu tenho 11,85 gramas, ou melhor, 11,85 litros, qual vai ser a minha massa? Então, se a gente fizer a multiplicação de 11,85 vezes 1,25, a gente vai ver que o nosso valor de X vai ser igual a 14,81 gramas. É essa massa que eu vou colocar na minha proporção. 14,81. Fazer esses cálculos na hora de uma prova, principalmente contando com a pressão e com o tempo de prova, acaba dificultando um pouco. Mas assim, se você analisar a proporção entre 28 e 14, é quase a metade. Quase a metade. Então aqui a gente espera que também seja quase a metade. Já descartaria a letra D e a letra A. Como a metade é 14 e aqui tem 14,81, eu já iria logo aqui na letra C como um gabarito. Mas, fazendo aqui todos os cálculos, você vai ver que X vai ser igual exatamente a 17,98, aproximadamente 18 o gabarito da questão.
Questão 17, uma questão de estudo dos gases, traz o seguinte. Um tanque de aço fechado de 15 litros é utilizado para transportar gás propano C3H8. O tanque é cheio com 24,6 gramas de gás propano a 27 graus Celsius. O indicador de pressão registra 0,915 atm e aqui pede para a gente admitir que a expansão do aço com o aumento da temperatura é desprezível. Se o tanque é aquecido até 58 graus Celsius, qual a pressão aproximada do propano no tanque? Apesar dessa questão estar trazendo um valor de massa de propano de 24,6 gramas de propano, a gente não vai utilizar esse valor nos nossos cálculos. Isso porque ele está te dando uma temperatura, te dá uma unidade de pressão, quer descobrir uma nova pressão quando a temperatura estiver a 58 graus. Ou seja, tem duas temperaturas e uma pressão. E aqui admite que a expansão do aço é desprezível, ou seja, eu estou falando aqui de uma transformação de gás onde não ocorre variação de volume, uma transformação isocórica ou isovolumétrica. A fórmula para calcular a transformação gasosa isocórica é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, onde P é a pressão inicial, T1 temperatura inicial, P2 e T2 pressão e temperatura finais. Substituindo os valores, o que é que a gente tem? Que a pressão inicial é 0,915 e a temperatura inicial é 27 graus. Lembrando que essa temperatura, toda vez que a gente estiver trabalhando com o estudo dos gases, ela precisa ser convertida na escala absoluta. Para quem não lembra, é só somar com 273. Então a gente tem aqui uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão 2? É exatamente o que eu quero descobrir. Qual é a temperatura 2? 58 graus. Se a gente pegar esses 58 graus e somar 273, a gente tem uma temperatura de 331 Kelvin. 331 Kelvin. Então vamos lá. A gente tem aqui uma pressão de 0,915, quero descobrir qual é essa nova pressão e para isso eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar 331 vezes 0,915 e dividir por 300. Fazendo isso, vocês vão descobrir que a pressão final é igual a 1 atm. Letra A como gabarito. Questão 18, uma questão de termodinâmica. Em relação à espontaneidade das reações químicas, considere as afirmativas a seguir e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Feito isso, a gente vai ver qual a sequência de cima para baixo que está correta entre os itens aqui da questão. Uma reação exotérmica frequentemente será espontânea. Gente, o que determina a espontaneidade de uma reação é se o ΔG, que é a energia livre, ela é menor do que zero. O que acontece? Quando se fala em energia livre, a gente lembra logo da fórmula que envolve tanto a entalpia como a entropia. Processos exotérmicos, geralmente, eles são processos espontâneos. Isso por quê? Porque quanto mais exotérmico for, mais fácil será da reação ocorrer, ou seja, mais espontânea vai ser essa reação. Porém, é bom destacar que não é só da entalpia que o ΔG é determinado, ok? Eu posso ter, por exemplo, aqui situações onde a minha entropia é maior do que zero e a temperatura é alta. Então, nesse caso, a minha reação não será espontânea. Como ele coloca aqui frequentemente, a gente tem essa opção como sendo verdadeira. Mas lembrando, não é só o ΔH da reação que determina a espontaneidade de uma reação, ok? O segundo item, a gente tem, quando o ΔG é positivo, a reação não pode ocorrer sob condição espontânea. Foi o que eu acabei de afirmar para vocês. Para que o processo seja espontâneo, é necessário que o meu ΔG, variação de energia livre, seja
negativo, abaixo de zero. Então a gente já tem aqui as duas primeiras verdadeiras, já dá até para a gente descartar letras C e D. Terceiro item, ΔS é positivo para uma reação na qual há um aumento do número de mols de gás. ΔS é a variação de entropia. O que é entropia? É a desorganização das moléculas. Então, quando a gente fala aqui que quando existe um aumento do número de mols de gás, realmente está tendo uma maior desorganização e, consequentemente, uma maior entropia. Então, a gente pode dizer que esse item também está correto, chegando aqui no gabarito da questão, letra A. Por que que esse item está errado quando ele coloca aqui que se ΔH e ΔS são negativos, ΔG será negativo? Nem sempre. A gente vê aqui que o ΔG é determinado por ΔH, variação de entalpia, ΔS, variação de entropia, mas a temperatura aqui ela é determinante, ok? Então pode sim ocorrer de a gente ter variações de entalpia e entropia negativos, mas o ΔG ser positivo, reforçando o gabarito letra A. Questão 19. O vinagre contém 4% em massa de ácido acético e tem densidade de 1,01 grama por ml. Qual a massa em grama aproximada de ácido acético presente em 5 litros de vinagre? Essa questão ela está envolvendo título, 4%, ela está envolvendo densidade, 1,01 grama por ml, fala em massa em um determinado volume que o que a gente poderia encontrar facilmente numa concentração. Então, assim, como que a gente poderia estar resolvendo essa questão? Uma das possibilidades, né? É lembrar da equação. Que equação é essa? C é igual a dt1000. O que é esse D? É a densidade. Exatamente 1,01. O que é o T? O título, 4%. Mas quando a gente vai calcular, é interessante que a gente lembre o seguinte, ó, a densidade a gente já sabe, 0,1, mas o título, da mesma forma como a gente multiplica o título por 100 para transformar em percentual, aqui a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai dividir por 100 para colocar o título. Então, se eu tenho 4%, na verdade você vai colocar o 0,04, isso vezes 1000. Então, você vai chegar em um resultado onde a concentração será de 40,4 grama para cada litro. Tendo esse cálculo, o que eu posso concluir? Que 1 litro vai apresentar uma massa de 40,4 gramas. Porém, a minha questão ela fala em 5 litros. Então, eu posso fazer aqui uma proporção e descobrir que em 5 litros eu vou ter, multiplicando 5 vezes 40,4, eu vou ter exatamente 202 gramas. Gabarito da questão, letra D. Essas questões que envolvem concentrações de soluções, elas envolvem muitas formas. Existe a da concentração, do título, ppm, molaridade, que é a concentração em quantidade de matéria, e é comum que o aluno não lembre dessas formas, mas tem como a gente resolver todas essas questões por interpretação. Eu sempre falo isso em sala. Se a gente analisar, por exemplo, uma das possibilidades aqui, ó. Se eu falo em 4%, eu estou me referindo ao seguinte: eu tenho que em cada 1 litro de solução, 1 litro de vinagre, 40 ml serão do vinagre, ok? 40 ml. Isso por quê? Porque eu estou falando em 4%, ok? Se eu tenho 5 litros de solução, como é o que a questão fornece, a gente tem aqui um valor igual a 200. Só multiplicar. Com a ajuda da densidade, eu sei o seguinte, que 1,01 grama ele apresenta um volume de 1 ml, ok? Mas eu não tenho 1 ml, eu tenho quantos? Eu tenho 200 ml. Pergunta, qual é a massa então? O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar o 200 vezes 1,01 e vai chegar exatamente
no valor de 202 gramas, ok? Aí vocês escolhem pela interpretação ou pela aplicação da fórmula. Vai de cada um, façam o que vocês acharem mais conveniente. Questão 20 e última questão desse vídeo traz o seguinte. A Assembleia Geral das Nações Unidas, durante sua 74ª reunião plenária em 2017, proclamou o ano de 2019 como um ano internacional da tabela periódica, em deferência à primeira publicação da tabela organizada por Dmitry Mendeleev, isso em 1869. Passaram-se 150 anos desde então e hoje ela está presente nas salas de aula e em quase todos os livros de química, sendo a mais importante ferramenta que os químicos utilizam para organizar os elementos químicos. Sobre a tabela periódica e suas propriedades são feitas as seguintes afirmações. Na tabela periódica atual, a ordem de disposição dos elementos se dá pelo seu número atômico. Gente, essa afirmação ela é correta. O que acontece em relação a isso? Até a tabela periódica de Mendeleev, os elementos eram organizados em ordem crescente de massa atômica. Com a contribuição de Moseley, a tabela passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico. Isso porque as propriedades dos elementos eram melhor organizadas quando se colocavam eles nessa ordem crescente de número atômico. Item 1 correto. Item 2. Os elementos de um mesmo grupo que apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência apresentarão propriedades físico-químicas semelhantes. Também correto. A gente sabe que uma das características dos elementos em um mesmo grupo é exatamente apresentar características semelhantes. 1 e 2 estando correto, a gente já pode até descartar esse item C. Item 3. Todos os metais são sólidos. A gente já sabe que está errado. A gente lembra do mercúrio como sendo um metal líquido em condições normais de temperatura e pressão. Sem falar que quando ele coloca bem aqui mais à frente, ele traz que os metais têm a tendência a receber elétrons se transformando em ânions. E a gente sabe que os metais eles têm a tendência natural a perder se transformando em cátions. O item 3 estando errado, a gente descarta o item A, e aí fica a dúvida entre B e D. O item 4, a gente já sabe que ele é um item correto, já que se repete na letra B e na letra D. O que é que fala? A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons de outro átomo em uma ligação química. Corretíssimo. O item 5 é que vai determinar qual o gabarito da questão. O que é que diz esse item? Em um período ou grupo, a energia de ionização tende a ser maior quanto maior for o raio atômico. Pessoal, gabarito da questão letra B. Essa afirmação 5 está errada e eu vou falar o porquê. Energia de ionização é a energia necessária para a gente arrancar um elétron de um átomo. Quanto maior for esse átomo, mais distante estará o último elétron do núcleo, ou seja, menor atração terá com o núcleo. Então o que a gente pode concluir? Se o elétron está mais próximo, isso característica de um átomo pequeno, eu vou precisar de uma energia de ionização maior. Então a gente pode dizer que essas duas propriedades periódicas elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu tenho um raio atômico grande, eu vou ter uma menor energia de ionização para arrancar esse elétron da última camada. Se eu tenho um átomo pequeno, eu vou precisar de mais energia de ionização para arrancar esse átomo. Então, o gabarito da nossa questão, letra B. Então, a gente chega aqui ao final de mais um vídeo, o terceiro vídeo da série Química para a Uva. Como eu falei no início, esses 3 primeiros vídeos trouxeram resoluções de questões das provas geral e específica da edição de 2020.1. Nos próximos vídeos, que ocorre a cada 15 dias, eu vou estar trazendo questões voltadas para um conteúdo específico. Espero que você tenha gostado e sinta-se livre para sugerir o conteúdo aí dos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau, até mais!